Nós temos estudado, então, na segunda-feira, que o nosso Deus, ele é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o Deus que faz promessa, realiza as promessas, traz o cumprimento, a execução, e também é um Deus de transformação. E aí nós vimos semana passada que o nosso Deus, ele é Deus abençoador. Abençoador de quem, irmã Dani? A Bíblia diz de todos aqueles que o buscam. Então, quando nós propomos no nosso coração em nos aproximar de Deus, em andar com Deus, em servir a Deus, a bênção de Deus, irmãos, ela é consequência sobre a nossa vida. E aí eu mostrei ali em Gênesis vários versículos que Deus abençoou homens e abençoou mulheres. Deus formou o homem e o abençoou. Deus abençoou Noé após ali o dilúvio, abençoou Noé, a casa, a família, a descendência dele. Deus abençoou José, Deus abençoou Jacó, né? Então Deus, ele é Deus abençoador daqueles que o buscam. E eu quero mostrar para os irmãos, só em 2 versículos, olha só, em 2 versículos eu quero mostrar 7 bênçãos, misericórdia. Lembra que eu falei, irmãos, que a Bíblia está recheada de promessa, que tem mais de 8.000 promessas, que tem estudiosos que dizem que tem 30.000 promessas. E eu creio, irmãos, que tem 30.000 promessas, porque tem mais ou menos isso de versículos, né? E eu creio que cada versículo é uma promessa de Deus. E só nesse trechinho aqui, nós vamos ver 7. E aí você pega, você anota, você medita, para nós nos aprofundarmos aqui na palavra de Deus. Gênesis capítulo 12. Livro de Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ver 7 promessas, então, feitas a Abraão. Gênesis é fácil, estamos estudando Abraão no domingo, né? Até fica o convite, se você não tem vindo domingo é dia de comunhão, é dia de andar com Deus, né? É dia de andar com Deus e ser abençoado. Gênesis 12, versículo de número 1, diz assim, ó: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela, a casa de teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Então Deus deu uma chamada a Abraão, e aí Abraão obedeceu, e o versículo 2 começa a falar que as promessas, olha só: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. O que ele diz? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, 2 versículos e 7 promessas. Vamos ver, irmãos, elas por parte, que nem diz o pastor, não sou açougueiro, mas vamos por parte. Amém? Qual é a primeira promessa que Deus fez para Abraão? Deus disse: eu vou fazer de ti uma grande, o que, irmãos? Nação. Eu vou fazer de ti uma grande nação. Deus até mostrou para ele o pó da terra, Deus até mostrou para ele as estrelas e falou: ó, se tu pode, conta o pó da terra. Se tu pode, conta as estrelas do céu. É dessa maneira que eu vou te engrandecer. É dessa maneira que eu vou fazer de ti uma grande nação. Irmã Dani, e aquilo que Deus falou a Abraão aconteceu? Aquilo que Deus fala, irmãos, para nós, para os homens e mulheres, acontece? Sempre acontece.
Lá em Salmos diz que Deus falou e tudo fez. Lá em Números 23, fala que Deus não é igual aos homens que nós conhecemos, que mente, que se arrepende, que trapaceia, que volta atrás, mas que tudo aquilo que Deus fala, em Jeremias diz, Ele mesmo fica cuidando para que se cumpra e para que aconteça. Deixa marcado aqui que nós vamos voltar. E olha só o cumprimento desta promessa em Deuteronômio, capítulo de número 1. Deuteronômio, capítulo de número 1. Então aqui em Deuteronômio, irmãos, já tinha passado Abraão, Isaac, Jacó, já tinha passado José, já tinha passado ali, irmãos, o Moisés, e estava aqui no início ali da liderança do líder militar Josué. E olha o que Deus fala aqui em Deuteronômio capítulo 1, que coisa linda essa palavra. Deuteronômio capítulo 1, versículo de número 10, diz assim, ó: o Senhor vosso Deus já vos tem, olha só, já aconteceu, já se cumpriu, na época de na época de Josué, já era verdade, o Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje em grande multidões sois, de que maneira? Como as estrelas dos... Oh, glória! Então tinha passado ali algumas gerações e já tinha acontecido. Deus estava falando, as nações estavam reconhecendo que a descendência de Abraão já estava numerosa, como as estrelas do céu. E, irmã Dani, nós estamos bem depois de Josué, irmãos. Então imagina o tamanho dessa descendência hoje, que poderosa. Deus falou para eles, sim ou não? E Deus executou, sim ou não? E eles reconheceram e eles viram. Só que parou por aqui, irmãos? Não. Quando nós alcançamos algo de Deus, não é o fim. Deus ainda tem mais. Deus ainda quer nos levar além. Olha o versículo de número 11. O Senhor, Deus de vossos pais, faça o quê? Vos aumente, como sois, ainda 1000 vezes mais. E faça o quê? Vos abençoe, como vos tem falado. Diga glória a Deus. Tinha parado, cumpriu, é igual às estrelas. Mas Deus falou, ainda tem mais. Deus, quanto? 1000 vezes mais. Quem tem vivido bênção de Deus, promessa de Deus sobre a sua vida, levanta a mão assim e diga obrigado, Jesus. É o fim. O que Deus falou? Eu ainda quero fazer mais. Quanto, Senhor, multiplica por 1000. Porque o nosso Deus é grande e é poderoso. Eu pregava sexta-feira que Ele faz infinitamente, abundante, mais além do que nós pedimos, do que nós pensamos. Amém? E aí diz que Deus multiplicaria. E diz, e vos abençoe. De que maneira? Como vos tem falado. Como é que a bênção de Deus vai chegar até mim? Através do que Deus tem falado. Irmã Dani, como é que Deus fala? Deus fala pela palavra, irmãos. Deus fala pelas escrituras. Você vê ali algo que Deus fez, multiplica. Você viu algo bom ali que Deus executou, multiplica. Ele quer isso para você. Assim como Ele queria e aconteceu na vida de Abraão. Deus fez dele uma grande nação. Que coisa linda, né? Merece esse texto, marca texto. Merece grifar, anotar para não esquecer mais. Que mais? Volta lá para Gênesis 12.
Volta lá para Gênesis 12. Então, a primeira bênção, Deus fez dele uma grande nação, igual às estrelas do céu, ainda multiplicado por 1000. Que mais? Deus falou, abençoar-te-ei. Adianta ser uma nação poderosa, uma nação numerosa, se não tiver a bênção de Deus? Adianta, irmãos? Adianta um monte de gente sem a bênção de Deus? Se pegando, se quebrando, né? Meu Deus, misericórdia, não. Então, além dessa bênção de multiplicação, de número, de almas, de vida, de pessoas, qual era o desejo de Deus? É que fosse uma nação que tivesse a bênção dele. É que fosse uma nação, irmãos, que fosse abençoada pela mão de Deus. E aí nós podemos ver isso aqui em Gênesis capítulo 13, do ladinho, né? Gênesis capítulo de número 13, a bênção que Deus colocou sobre Abraão. Lembra que Abraão, ele não consultou a Deus, ele desceu no Egito, e daí a Sara ficou lá no harém do faraó? Você lembra? Pois é, o Abraão, ele errou, sim ou não? Mas ele se consertou, ele saiu do Egito, ele voltou para o altar que ele tinha feito. E olha o que Deus fez, irmãos, com Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo de número 2. Diz assim, ó, e ia Abraão, de que maneira? Muito rico em gado, em prata e em ouro, né? Por que ele era, irmã Dani, tão rico? Por que a sua fazenda, irmã Dani, era grandiosa? Porque Deus abençoava Abraão. Amém? E aí você pode ver isso, irmãos, quando eles saquearam lá Sodoma e Gomorra e levaram um Ló preso. Abraão falou o quê? Levaram meu parente? Não, eu vou lá. Juntou os servos dele, foi para a guerra, foi para a batalha, irmãos, e aí ele teve a vitória. Deus abençoou ali o Abraão naquela situação. Ele voltou com Ló e voltou com os bens lá de Ló. Depois a gente nota o que, irmãos? A pregação que o pastor fez ontem, Gênesis capítulo 20, quando Abraão, ele pega e ele desce lá, né, até Abimeleque, usa de meia verdade, né, e aí Deus aparece para ele em sonho e fala, olha, não toca nessa mulher, essa mulher pertence a Abraão, se você tocar, você vai trazer maldição, você vai trazer morte para você e para todos os seus. E aí Abimeleque vem, devolve Sara e dá o que, irmãos? Muitos presentes, dá riqueza, né? Honra lá Abraão, de que maneira, irmãos? De maneira financeira, de maneira monetária. O que isso é, irmãos? É a mão de Deus. É a mão de Deus abençoando a Abraão. Depois de Abraão vem quem? Vem Isaac. Semana passada eu mostrei para os irmãos que Deus abençoou Isaac. Isaac plantou no deserto, numa terra seca, numa terra árida, mas por Deus abençoar, a semente que Isaac plantava produzia 100 vezes a semente. Olha que coisa maravilhosa. Deus abençoando Isaac, por amor lá, a promessa que ele fez a Abraão. E depois de Isaac, Jacó tinha a bênção de prosperidade. Sim ou não? Quando o Jacó estava trabalhando para Labão estava prosperando, Jacó disse, chega, vou trabalhar por mim agora que eu já tenho enriquecido demais. Já tenho enriquecido muito, né? Já tenho enriquecido demais. O que Labão disse? Não te afaste de mim. Que a bênção que Deus está te dando, está respingando sobre mim. Amém? Então nós temos que buscar essa bênção de Deus sobre nós. Aquela unção, sabe, que vai fazendo as coisas encaminhar, que vai fazendo as coisas dar certo, que vai fazendo as coisas acontecer. Tem coisas, irmãos, que a gente vai conseguir, que a gente vai conquistar por empenho, por força, por sabedoria, por esforço. Mas tem coisas, irmãos, que tudo vai dizer não.
que não vai ter uma saída natural, mas que Deus vai colocar a mão e que tudo vai dar certo. Amém? Então é essa bênção de Deus que nós temos que buscar. Farei de ti uma grande nação, mas não só uma grande, uma nação abençoada. Qual é a terceira bênção? Qual é a terceira promessa? Engrandecerei. O quê? O teu nome, né? Engrandecerei o teu nome. Quem já ouviu falar de Abraão? Irmã Dani, nos últimos dias o que eu mais escuto falar é de Abraão. Pastor prega sobre Abraão, irmã Dani prega sobre Abraão, né? Você sabia que as três principais religiões que creem num único Deus, eles creem em Abraão? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Irmãos, isso é mais da metade de toda a população humana. Mais da metade de toda a população humana crê em Abraão. Ou que é filho de Abraão de uma maneira genética, ou que é filho de Abraão de uma maneira espiritual. O que isso é? Depois de milhares e milhares de anos, o nome de Abraão sendo divulgado, o nome de Abraão sendo reconhecido. Olha só o que diz, deixa marcado aqui. Vamos abrir em Isaías. Isaías, muitos anos depois de Abraão, Isaías capítulo 51. Isaías 51. Isaías 51, irmãos, versículo de número 2. A palavra de Deus diz assim, ó: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei. Fiz o quê? O abençoei. E fiz o quê? E o multipliquei. Então Deus falou para Isaías, Deus falou para Israel, e hoje Deus fala para nós. Olha para quem? Olha para Abraão. Olha o que eu fiz com Abraão. Abraão podia ser pai, irmãos? Ele de si mesmo, ele podia ser pai? O corpo dele já estava avançado de idade? A esposa dele estava avançada de idade? Ela era estéril? Quanto mais passava o tempo, mais difícil, mais impossível parecia. Mas o que Deus falou para Abraão? Abraão lá teve um filho com Agar, provou o silêncio de Deus. Aí quando Deus voltou a se revelar para ele, Deus falou: ei Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Não é no teu corpo, não é na tua capacidade que você vai ser pai. Eu sou Deus Todo-Poderoso. É eu que vou te fazer. Amém? Aí fala que Deus chamou, Deus abençoou e Deus multiplicou. O nome de Abraão sendo conhecido. E você sabia, irmãos, que Deus também quer isso para nós? Ele quer que nós venhamos ser conhecidos. Irmã Dani, como é que Deus quer que eu seja conhecido? Como um servo, uma serva de Deus. Deus quer que você seja conhecido, irmãos, como um homem de Deus. Deus quer que você seja conhecido como cristão, como parecido com Cristo, como sal, como luz. Deus quer que você seja conhecido, visível, como um outdoor de Cristo.
Desde o começo foi a vontade de Deus. Deus fez o homem e Deus fez o homem o quê? A forma visível da imagem e semelhança dele. Quando Deus te abençoa, irmãos, e as pessoas veem você abençoado e reconhece que não foi você que conquistou, mas que foi a bênção de Deus que te alcançou, Deus é engrandecido na tua vida. Então Deus também quer que o teu nome seja conhecido. Posso falar? Não quer que você seja conhecido como caloteiro, mentiroso, trapaceiro, inconstante, preguiçoso. Deus não quer que a gente seja conhecido de maneiras ruins e negativas. Deus quer que nós venhamos ser conhecidos como pessoas que são representantes do caráter dele, da personalidade dele, a imagem e a semelhança do nosso Deus. Amém? Para que vejam que foi Deus que nos abençoou, que foi Deus que nos multiplicou. Amém? Vamos voltar lá para Gênesis. Então nós vimos: farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, né? Que mais? Versículo 2 ainda, né? E tu serás o que, irmãos? Uma bênção. E tu serás uma bênção. Quando, irmã Dani, que eu sou uma bênção? Quando eu ando com Deus abençoador, quando eu obedeço a Deus. Lembra lá em Deuteronômio 28, que quando nós ouvimos e obedecemos a voz de Deus, qual é a promessa? Todas as bênçãos de Deus vêm sobre nós e nos alcançam. E nós somos abençoados no campo, na cidade, as obras das nossas mãos, o caminho que nós andamos, tudo é abençoado quando nós obedecemos. Quando que Deus deu, irmãos, essas 7 promessas para Abraão? Quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus, para deixar a zona de conforto dele e para quê, irmãos? Para seguir, para andar lado a lado de Deus. Então, para ser uma bênção, tem que andar em obediência da palavra de Deus. E isso vai, irmãos, trazer as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Olha só o que diz aqui, deixa marcado. 2 Samuel, capítulo de número 7. 2 Samuel, capítulo 7. Segundo Samuel, capítulo de número 7. Versículo, irmãos, de número 9. Olha o que diz. E fui contigo por onde quer que foste. O que Deus fez? E destruí os teus inimigos de diante de ti. E fiz para ti o que? Um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. Então, o que deu vitória para Abraão, para Isaac, para Davi, né? O que deu vitória para eles, irmãos? Andar com Deus. Deu vitória das guerras, deu vitória das dificuldades. Até lá em Isaías fala, se nós passarmos pelo fogo, não estaremos sozinhos. Se passarmos pelas águas, né? As águas não vão nos afogar, não vão nos naufragar. Então, o que vai nos garantir a bênção e o sucesso
é a presença de Deus. Amém? Tá conseguindo anotar? Tá conseguindo? É bastante coisa, né, irmãos? Mas eu tenho que compartilhar aqui a palavra que Deus colocou no meu coração. Então vamos relembrar. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Versículo 2 ainda, abençoar-te-ei, perdão, agora versículo 3, abençoar-te-ei, né, os que te abençoarem, né? Então, quando nós temos a bênção de Deus e as pessoas elas nos abençoam, a bênção que elas nos abençoam volta para elas. Olha que coisa maravilhosa. Por exemplo, né? O José, irmãos, através da fidelidade que ele tinha com Deus, através, irmãos, do temor, do respeito que ele tinha pelas coisas de Deus, ele foi usado para abençoar toda uma nação pagã. Toda uma nação ímpia, idólatra, religiosa. No Egito, irmãos, era adorado tudo era alvo de adoração. Deus podia dizer, eu não tenho parte com esse povo. Mas através da vida de José, Deus, ele pôde abençoar o quê? Todo o Egito. Deus abençoou o Labão, porque o Jacó estava lá colocando a mão, cuidando do campo, cuidando do gado. Sim ou não? Deus abençoou, deixa eu ver quem mais, o José, em todos os estágios da vida. Deus abençoou lá o Labão, né? Nós vimos através do Abraão, o Abimeleque ontem, que eles estavam lá com a Sara, e quando ele restituiu a Sara, ele obedeceu a Deus, ele restituiu a Sara, e ele honrou ali Abraão com as riquezas, com as fazendas. O Abraão intercedeu por ele, olha só, ele abençoou Abraão. O Abraão intercedeu por ele. Qual foi a consequência, irmãos, que aquela nação recebeu? Todos foram curados. As mulheres foram curadas de infertilidade. Então, ele abençoou Abraão e ele foi abençoado através da bênção que estava sobre Abraão. Quanta bênção, né? É para nós e para os outros. Amém, irmãos? Então, quando nós estamos na bênção de Deus e alguém nos abençoa, até a palavra de Deus diz, quando você chega num lugar e você diz, paz do Senhor, paz seja contigo, o que diz a Bíblia? Se aquela pessoa receber, a paz veio e repousou sobre ela. Você foi aceito, você foi recebido, você foi abençoado, o teu abençoador abençoa por amor a ti. Glória a Deus. Mas o contrário, irmãos, também é verdade. Quando a gente está na bênção de Deus e alguém se levanta contra nós para nos perseguir, para nos amaldiçoar, para nos afrontar, eles também trazem consequências sobre a vida deles. E aí nós podemos ver como exemplo Golias. Lembra o Golias? Afrontando e amaldiçoando o povo de Deus? 40 dias ele ficou amaldiçoando e afrontando o povo de Deus. Quando ele amaldiçoou, irmãos, ali ele assinou o decreto dele. Ali ele assinou, irmãos, a derrota dele. Tanto é que quem venceu ele foi um garoto, um menino com uma funda e com uma pedra. Naturalmente falando, loucura, mas um jovem cheio do poder de Deus. Davi disse, você não está afrontando a mim. Você está se levantando contra o exército do Deus. Se levantar contra a tua vida, quando você está com Deus, é se levantar contra o próprio Deus. Olha o que diz aqui, irmãos, em 1 Crônicas. 1 Crônicas. Por isso que a gente tem que muitas vezes até pedir misericórdia, né?
Irmã Dani, estão me perseguindo. Peça misericórdia, irmãos. Porque a gente não quer que o mal venha sobre a vida de ninguém. A gente quer que a bênção que está em nós repouse nos outros. Sim ou não? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16. 1 Crônicas 16. Olha só a bênção de proteção que há sobre o povo de Deus. A bênção de proteção que há sobre o povo de Deus. 1 Crônicas 16, versículo de número 19, falando assim, ó: sendo vós um pequeno número, ou seja, poucos homens e estrangeiros no meio dela, no meio da terra, né? Andavam de nação em nação e de um reino para o outro. Imagina só, irmãos, o povo de Deus peregrinando. Deus fala para Abraão: ei, Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão, irmão, cheio de riqueza, fácil de ser roubado, fácil de ser atacado. Sim ou não, irmãos? Olha só, quando a família de José desce para o Egito, eles vão habitar, junto com o inimigo. O que guardava eles? A bênção de Deus. Olha o povo de Israel, irmãos, quando saiu do Egito, com ouro, com prata, com riquezas, andando 40 anos no deserto, irmãos. Fácil de ser atacado. Sim ou não? Quem é que estava cuidando do povo de Deus? O próprio Deus. Aí diz assim, vamos ler o versículo 19 de novo. Sendo vós um pequeno número, poucos homens estrangeiros nela na terra andavam de nação em nação, de um reino para o outro, sempre em obediência. Versículo 21. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu até mesmo reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais o que, irmãos? Maus. Não foi assim? Levaram a Sara lá. E agora, quem é que vai defender Sara, irmãos? Deus. Defendeu Sara do faraó. E agora levaram Sara para Abimeleque, lá para o harém do Abimeleque. E agora, quem é que vai defender Sara? Uma mulher frágil, inofensiva. Mas quem é que guarda ela? Deus. Deus fala: se tu tocar nela, vai vir consequência para ti e vai vir consequência para todos que estão contigo. Esse não é o nosso Deus? Que defende a causa dos pequenos, das órfãs, das viúvas, de quem é frágil, irmãos. Deus, Ele nos guarda. Pode ser rei, pode ser autoridade, pode ser o chefe. Deus fala: não toca nele, não toca nela. Ela é minha pupila, ele é o meu pupilo, é a menina dos meus olhos. Amém? Olha que coisa linda, irmãos, a proteção de Deus sobre a nossa vida. Deus nos abençoando. E aí eu falei semana passada, e eu quero terminar com esse versículo, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo de número 3. E aí você pode meditar mais em casa, ver outros exemplos, ver outros versículos. Leia de novo, coisa linda aqui, 1 Crônicas 16. Leia de novo lá Isaías 51. Lê de novo lá, né, irmãos? Aquela palavra
que nós vimos Deuteronômio capítulo 1, coisa maravilhosa. E aí, irmã Dani, o que eu tenho a ver com Abraão? Gálatas capítulo 3, versículo de número 7, diz assim, ó: sabei, pois, que os que são da fé, andam pela palavra em obediência, são filhos de Abraão. Deus abençoou os filhos de Abraão, sim ou não? Isaac, Jacó, José, Israel, né? E Deus também nos abençoa. Aí o versículo 9 fala: de sorte que os que são da fé, o que diz aí? São abençoados. Diga: eu sou abençoado. Como? Pela fé. Pela fé nós somos abençoados. A bênção de Abraão, ela chega até nós pela obediência de Cristo, pela fé. Glória a Deus. E aí, de sorte que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Eu quero orar por você agora, irmãos, e eu quero abençoar a tua vida. Você viu a palavra de Deus? 2 versículos e 7 promessas. Só para Abraão? Não, para cada um de nós. Deus quer multiplicar todas as bênçãos já recebidas. Deus quer que o teu nome seja um nome conhecido como uma pessoa abençoada. Deus quer abençoar os que te abençoarem. Deus quer amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Lembrando, não é os homens, mas é os principados, é as potestades. Amém, irmãos? Deus quer fazer essa obra. Vamos orar? Fecha a sua Bíblia.